Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aí pro Cláudio. Ele entende muito bem aí de hebraico e ele sempre está me ajudando nessas palavrinhas em hebraico aí. Um forte abraço para você, Cláudio. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Gênesis capítulo 14, o versículo 18, 19 e o 20. Apenas 3 versículos que faz menção a um personagem muito importante aqui nas escrituras chamado Melquisedeque. E apesar dele ser tão importante, né, é falado muito pouco sobre ele aqui no Velho Testamento, como esses 3 versículos, né, e no Novo Testamento também fala um pouquinho sobre ele. Na verdade, se nós não tivéssemos aí Doutrina e Convênio, o livro de Mórmon, que fala um pouco mais sobre Melquisedeque, nós saberíamos muito pouco a respeito dele, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui o que fala sobre ele aqui no Velho Testamento nessa ocasião aqui. O que está acontecendo aqui é que alguns reis se juntaram, né? 4 reis se juntaram e atacaram Sodoma ali, e para conquistar a cidade levaram, né? Eles pegaram os pertences de Sodoma e também as pessoas que estavam em Sodoma, e entre eles estava Ló, que era sobrinho de Abraão. E quando Abraão ficou sabendo que Ló ele foi levado ali, né, por esses reis que atacaram, imediatamente Abraão ele juntou a sua casa ali, uns 318 homens capazes, né, de movimentar a espada ali, e fez aliança com outras pessoas e foi atrás ali do seu sobrinho, e ele consegue recuperar todos os que haviam sido levados e também consegue pegar os pertences de volta ali. Então quando ele está voltando dessa grande matança dos reis lá, trazendo ali esses bens e as pessoas que tinham sido levadas, esse Melquisedeque, esse personagem, ele aparece a Abraão. E olha só o que acontece aqui. Gênesis capítulo 14, 18, 19 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, bem interessante aqui, algumas coisas para nós ponderarmos nessa história aqui. Primeira coisa é que Melquisedeque, ele era rei de Salém. Bom, essa palavra Salém significa paz. Então, ele era o rei da paz, né? Ou também Melquisedeque, ele é conhecido como príncipe da paz. Outra coisa também sobre a palavra Salém, acredita que o lugar onde era esse reino de Melquisedeque se encontra hoje onde é Jerusalém, tá bom? E aí o que acontece aqui? A própria palavra Melquisedeque em hebraico, ela é 2 palavras, mas que estão juntas, tá bom? Então significa Melquisedeque significa rei e significa retidão, tá bom? Ou rei e justiça, tá bom? Então, o rei da justiça, ou o rei da retidão, ou conhecido também como príncipe da paz, ou o príncipe da justiça, tá bom? Tudo isso se remete ao nome Melquisedeque. Bom, então nós sabemos que Melquisedeque, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, conforme compartilhado aqui, tá bom? E que ele trouxe para Abraão ali? Pão e vinho, ou seja, ele administrou uma ordenança do sacerdócio para Abraão nessa ocasião. E também Abraão já tinha manifestado o desejo de possuir o sacerdócio, de possuir o poder de Deus ali, né? A autoridade para oficiar nas coisas de Deus. E nessa ocasião, então, Melquisedeque ele vem abençoar ali Abraão e conceder esse sacerdócio a ele, tá bom? Bom, nós sabemos bem pouco sobre Melquisedeque à luz das escrituras que nós temos, mas nós acreditamos, né? Nós, assim, muitos professores, estudiosos da BYU, e eu também acredito que esse Melquisedeque, ele é o filho de Noé que estava na arca, né? Chamado Sem ali, que ele era o patriarca ali depois de Noé, tá bom? Então ele tinha o sacerdócio ali. E o que acontece? Por que talvez ele seria Melquisedeque? Porque Deus, ele troca o nome das pessoas. E eu quero compartilhar sobre isso essa semana aqui, né? Nós podemos ver que Abrão, o Senhor muda o nome dele para Abraão, muda o nome da esposa dele,
Jacó lá para frente, ele vai pegar o nome de Jacó ali, vai falar que ele vai se chamar Israel, da onde vai sair as 12 tribos de Israel. Então o Senhor, ele troca o nome. Eu acredito que ele fez a mesma coisa aí, tá bom? Com Sem. Ele trocou o nome de Sem para Melquisedeque. É uma época bem longe uma da outra ali, né? Porque era da parte do dilúvio ali. Mas Sem é colocado aí, se você colocar a cronologia do Velho Testamento, você vai ver que Sem, ele viveu 600 anos. E chega então até a época de Abraão. Então é bem possível realmente que Sem ele seja o mesmo Melquisedeque e ele que deu o sacerdócio a Abraão aqui, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre isso, falando um pouquinho sobre esse Melquisedeque, nós aqui na igreja nós temos o sacerdócio chamado sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando abençoar as pessoas ali, a gente fala pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Antes, né, de Melquisedeque aqui, é mencionado na seção 107 que o sacerdócio se chamava sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. É um nome bem comprido e para evitar repetição do nome do Senhor muitas vezes, então colocou-se o nome de Melquisedeque para fazer menção a esse grande rei da justiça, esse grande rei da retidão, que se remete ao nome do Salvador. Quem é o príncipe da paz? Quem é o rei da retidão? Né? E quem é o rei, né, no nosso rei? Então é Jesus Cristo. Então toda vez que é falado aqui sacerdócio de Melquisedeque, é a mesma coisa de você estar falando sacerdócio de Cristo, tá bom? Então, outra coisa sobre Melquisedeque que nós podemos ver aqui no Novo Testamento, sobre Hebreus capítulo 7, aqui do versículo 1 ao 4, né? Mas eu vou ler só o 3 e o 4 aqui, falando um pouquinho sobre esse Melquisedeque. Fala assim, ó: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, qual grande era este, a quem o patriarca Abraão deu os dízimos. Olha só que interessante. Abraão, nós temos ele como um grande personagem nas Escrituras. Nós vamos estudar bastante sobre Abraão essa semana. E Abraão, ele é um grande personagem. E ele encontrou alguém que era maior do que ele, que era Melquisedeque. Ele se sujeitou a Melquisedeque, pagou dízimo a Melquisedeque. Ele reconheceu Melquisedeque como uma autoridade maior do que a que ele tinha. Aliás, foi Melquisedeque que deu a autoridade a Abraão, aí puxando a linhagem da autoridade de Abraão, tá bom? Então, o próprio Abraão reconhece Melquisedeque como sendo maior do que ele, e aqui no Novo Testamento a gente vê que ele era a semelhança do Filho de Deus, ou seja, era um protótipo de Jesus Cristo, tá bom? Então, aqui quando fala que ele era sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de anos ali, né? Não está falando do personagem Melquisedeque, está falando sobre o sacerdócio, porque o sacerdócio, ele é tão antigo quanto Deus, tá bom? O sacerdócio não nasceu, ele sempre existiu, assim como Deus, ele sempre existiu também, tá bom? Então é importante nós entendermos sobre isso aí. Para finalizar aqui, a respeito de Melquisedeque, eu vou compartilhar com vocês o juramento e convênio do sacerdócio, tá bom? Que se encontra aqui na seção 88, seção 84 de Doutrina e Convênio. A partir do versículo 33 fala do juramento e convênio do sacerdócio, tá bom? Para não ficar tão comprido, eu vou ler tudo aqui, aí eu explico qual é a diferença entre o juramento e o convênio aqui, tá bom? Por que fala juramento e convênio do sacerdócio? Qual é a diferença do juramento e do convênio? Vou compartilhar aqui com vocês. Diz assim, ó: pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter esses dois sacerdócios de que falei, e a magnificar o seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Bom, aqui está falando sobre dois sacerdócios, né? Na seção 107, eu vou deixar marcado aqui, fala sobre essa divisão no sacerdócio. O sacerdócio arônico, ou o sacerdócio levítico, né? E o sacerdócio de Melquisedeque. Então, apesar de ter essa divisão no sacerdócio, é o mesmo sacerdócio, tá bom? Só existe divisões dentro dele, mas existe somente um sacerdócio. Essas são divisões
para ajudar as pessoas nas atribuições e chamados dentro da igreja ali, tá bom? Então, continuando aqui, ele fala assim, aqueles que recebem esses dois sacerdócios, né, de que falei, tornam-se os filhos de Moisés, de Arão, e a semente de Abraão, e a igreja e os eleitos de Deus. E também todos os que recebem esse sacerdócio, a mim me recebe, diz o Senhor. Pois aquele que recebe a meus servos, a mim me recebe. E aquele que recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que o meu Pai possui, ser-lhe-á dado. E isto está de acordo com o juramento e convênio que pertence ao sacerdócio. Portanto, todas as coisas que recebem, portanto, todos os que recebem o sacerdócio recebem esse juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar, nem pode ser removido. Bom, então aqui fala, aqueles que recebem esses dois sacerdócios, eles recebem com juramento e convênio, torna-se a semente de Abraão aí, né? Tornam-se os eleitos de Deus para a salvação. Então, o que é o juramento e o que é o convênio? A diferença é que o convênio ele é feito entre duas partes. É um acordo entre nós e Deus, né? Ele promete algo e nós prometemos guardar também o convênio que nós estamos fazendo com ele, os mandamentos. Agora, quando fala juramento, juramento ele é feito apenas uma pessoa, tá bom? E nesse caso aqui, quem está jurando é Deus. Ele está jurando que se nós guardamos o convênio, nós vamos ser salvos. Nós vamos se tornar, então, herdeiros do reino de Deus. Né? Possuir tudo que o Pai possui também em igualdade. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Então é essa parte aqui que fala sobre o juramento e convênio do sacerdócio. O juramento e convênio do sacerdócio não é só para os homens também, as mulheres também possuem o sacerdócio, elas não possuem um ofício dentro do sacerdócio. Aliás, quando elas vão no templo, elas realizam ordenanças dentro do templo, elas utilizam o sacerdócio também. Então aqui quando fala que aqueles que obtiverem esses dois sacerdócios, significa as ordenanças do sacerdócio. Quando que nós se tornamos aí então a semente de Abraão? É quando nós entramos para a igreja por meio do batismo. Então quando nós fazemos o batismo, quando nós fazemos outros convênios com Deus, por meio da casa do Senhor, por meio do templo, é esse recebimento dos dois sacerdócios, é o recebimento das ordenanças por meio do sacerdócio. Tá bom? Então, deixando colocada aí essa parte. Então, Melquisedeque se remete ao sacerdócio de Jesus Cristo. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.